Livro de Neemias, capítulo 4, a partir do verso 1. Livro de Neemias é um daqueles livros fascinantes da Bíblia. O tema dessa mensagem é oração e persistência. Repita comigo: oração e persistência. Você vai ver em todo o livro, em todo o texto, principalmente em especial no capítulo 4, Neemias, ele enfrentando oposições, enfrentando afrontas junto com o povo, mas ele persistindo, sabe? Ele orando ao Senhor e continuando a edificar. Continue a edificar apesar das afrontas. Continue a edificar apesar, sabe, das palavras do inimigo que tenta te dissuadir da fé. Esse texto é aquele texto maravilhoso. Para nós podermos entender, o povo estava sendo repatriado. Repita comigo: repatriados. Eles estavam voltando à sua pátria de longe. Depois de 70 anos no cativeiro, eles agora voltavam à sua casa. E aí então o povo estava voltando a morar na sua casa, na sua pátria. Porém, Neemias ficou sabendo de que os muros daquela cidade estavam em completa ruína, estavam despedaçados, estavam destroçados. Deus então, sabe, coloca no coração de Neemias um desejo de reconstruir, de reedificar, de fazer aqueles muros ficarem de pé novamente. Era muito importante, aquele muro estar de pé. E o que me chamou a atenção é que o povo voltou para a sua pátria. Eles voltaram para a sua terra. Porém, o que caracterizava aquele povo era a letargia espiritual. Eles estavam muito fracos na fé. Eles estavam meio desanimados, meio enfraquecidos, abandonando as coisas importantes, sabe? Esquecendo de dar prioridade para o reino. E como consequência, eles estavam frios na fé. Se não bastasse essa letargia também, havia um espírito de indiferença que pairava na nação. O povo estava indiferente, mesmo em ruínas, mas eles viviam cada um a sua vida, sabe? Era parecido com no tempo do profeta Ageu, quando a terra, eles estavam de volta na sua pátria, eles tinham novamente a sua casa, eles tinham as suas vinhas, eles tinham as suas famílias, a vida continuava, mas espiritualmente eles estavam enfraquecidos. Espiritualmente eles haviam abandonado a casa de Deus. E esse povo aqui também está vivendo um período de indiferença espiritual. Eles estavam fracos, lerdos espiritualmente falando. E às vezes essa lerdeza, ela contaminava outros. Ela fazia com que outros também agissem da mesma maneira, de forma lerda espiritual, sabe? Meio que esquecendo das coisas sagradas, sabe? Da casa do Pai. E isso estava causando um grande prejuízo para a nação. Para ter uma ideia, as muralhas eram símbolo de proteção, de segurança, de bem-estar. Eles precisavam das muralhas para trazer para eles a proteção, o cuidado. A muralha era um símbolo muito especial para o povo. Eles, de dentro daquela fortaleza, os inimigos ficavam impedidos de chegar ali, de alcançar aquele lugar. E era necessário então as muralhas estarem edificadas para que o inimigo não tivesse acesso àquele ambiente. Espiritualmente falando, às vezes nós cuidamos de tanta coisa, fazemos tantas coisas e esquecemos daquilo que é mais importante, que é cuidar das coisas espirituais. Nos mostramos espiritualmente indiferentes, não oramos como deveríamos orar, não buscamos a face de Deus, e como consequência os inimigos vão crescendo, vão se avolumando. Mas eu quero trazer algo para você, que quando você começa a edificar, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a se envolver no reino, na obra do Senhor, quando você fala assim: eu estou cansado de viver essa vida medíocre espiritual, essa vida que não me leva a lugar nenhum, como diz um amigo nosso, essa vida espiritualmente groselha, fraca, rala, sem graça. E quando a gente vive uma vida desse nível,
a gente acaba perdendo a oportunidade da excelência. Deus, Ele não quer dar para você apenas uma casa, Ele quer dar uma casa abençoada. Ele não quer dar apenas para você uma esposa ou um esposo. Ele quer te dar uma família alegre, feliz, abençoado. Ele não quer que você tenha apenas o pão no café da manhã. Ele quer que você tenha o pão, tenha manteiga e outras coisas, né, junto com o café. Ele quer que você tenha uma refeição adequada. Só que às vezes o inimigo, ele coloca na nossa vida que da maneira como está, tá bom. E aí quando você começa a buscar a Deus, assim, não, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou voltar para Deus com mais intensidade, e você começa a desejar as coisas espirituais, a se envolver com o reino de Deus. O que acontece? O inimigo, sabendo disso, então ele coloca ameaças. Ele tenta fazer você parar, ele tenta te fazer desistir daquela caminhada, como fez com o povo. O povo decidiu então construir as muralhas, e o inimigo veio de forma covarde, e se uniram em zombaria, ameaças e medo, para tentar fazer o povo parar aquela obra. Porque aquela obra, irmãos, era uma obra importante para a nação. Ela traria segurança para a nação. E o que me chamou a atenção foi a postura de Neemias diante daquela ameaça. Eu quero dizer algo para você: a tua família corre perigo se você permanecer com os muros em ruína. Se a sua vida continuar, dessa mesma forma, a tua família corre perigo. O inimigo entra a qualquer momento na sua casa. Hoje nós fomos despertados pela manhã que quando você cai, a sua família cai junto com você. Quando o inimigo te ataca e consegue obter êxito, a tua família é prejudicada. E Deus nos colocou, em nossa casa, com a nossa família. Ele nos colocou naquele recinto ali para fazermos a diferença, para sermos uma bênção. E o inimigo quer que você pare. Ele não deseja que você reedifique, que você construa, que você melhore espiritualmente. Porque se você melhorar espiritualmente, você vai ser o melhor marido, vai ser uma melhor esposa, vai ser o melhor filho, vai ser o melhor pai, vai ser o melhor funcionário, vai ser o melhor patrão. Então ele não quer que você avance. Então quando você começa a melhorar espiritualmente, quando você toma uma decisão para melhorar, não, a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou fazer um compromisso com Deus, eu vou buscar mais a face do Senhor. Então o diabo vem e tenta fazer você parar nesse teu projeto. E uma das armas que Satanás usa, como usou nesse período, foi a zombaria. Versículo 2 e o versículo 3, Sanbalat e Tobias, eles zombam do povo. Eles zombam da fé do povo. Mas o que achei incrível foi a maneira como Neemias respondeu àquela zombaria. Ele primeiro, no versículo 4, ele fala assim: ouve, ó nosso Deus, porque estamos sendo desprezados. Neemias orou ao Senhor. Você precisa acreditar, irmãos, que a oração ela é poderosa. Você precisa tomar posse de que o que você não pode resolver com os braços, Deus pode resolver se você orar. Você precisa entender que a oração, ela vai fazer você poupar tempo e esforço. Você precisa compreender que a oração, ela pode mudar as circunstâncias. Há quem diga que a oração muda o coração de Deus. Não muda, irmãos. A oração muda o nosso coração para entendermos os desígnios de Deus. O nosso coração precisa mudar, mas quando nós não oramos, nós atribuímos a Ele os nossos, as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos erros. E a maneira como Neemias, ele responde à zombaria foi incrível, porque ele orou, mas não apenas orou, ele ignorou as zombarias. Ele ignorou, ele não deu pérola para porco. Ele não botou lenha na fogueira do inimigo. Ele não recheou, o bolinho do inimigo, botou cereja no bolo do inimigo. Aqui vai um alerta para nós, irmãos. As pessoas às vezes nos zombam, e sabe o que a gente faz? A gente fica ofendido, a gente toma a ofensa para a gente, e a gente quer se defender.
A gente começa, sabe, a tentar nos justificar. Irmão, você não precisa se justificar para ninguém, porque os seus inimigos não acreditam em você. E os seus amigos, eles não precisam da sua justificação, eles creem em você. E o seu Deus sabe quem você é. E às vezes, quando nós ouvimos uma palavra de zombaria, ao invés de agirmos, sabe, como Neemias, nós queremos responder aos nossos oponentes. Não perca seu tempo se justificando ou justificando as suas ações de fé. Foi Deus que mandou? Tem convicção disso? Então siga em frente, meu querido. Avance. Não pare de edificar, não pare de reconstruir. Quantas vezes a gente entra num projeto espiritual e as pessoas começam a zombar? Isso não vai dar certo, não. Foi o que esse povo fez. Uma raposa vai derrubar isso aí. Basta um sopro, isso vai cair. Isso aí é fogo de palha. Isso começa e nunca termina. Eu já vi isso acontecendo em outros lugares. Você já não ouviu isso? Já vi pessoas conseguir fazer com muita alegria no começo, mas depois parou. Quantas pessoas desanimaram, desistiram? Quantas pessoas abriram o seu comércio e fecharam as portas? Quantas células pararam no meio do caminho? Quantas igrejas fecharam? Quantos ministérios se ruíram? Eu já vi isso. Isso é fogo de palha. Sabe o que você faz diante de uma zombaria como essa? Você ora ao Senhor e ignora. Amém? Tem alguém comigo? Diga amém. Glória a Deus. Outro ponto interessante é que o diabo, ele vai evoluindo, né? Quando ele não consegue, sabe, te derrubar, te fazer desanimar de primeira, então ele muda a estratégia, mas vai continuar fazendo você paralisar. No versículo 7, versículo 8, sabe, a oposição evolui. Porque na primeira foi a zombaria, agora ela era baseada na ameaça. Eles estavam ameaçando, sabe, aquele povo. Olha o que vai dizer no versículo 7 e o versículo 8 desse texto. Ele vai dizer assim: mas ouvindo Sambalat, Tobias, os arábios, Amonita, sabe, que a reparação dos muros de aranha ia avante, eles começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Versículo 8: juntaram todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão. O inimigo se junta para tentar te destruir. Eles não conseguem se entender, mas se for para destruir, eles se unem. O objetivo deles é fazer você parar, é fazer você desanimar, é fazer você retroceder, como fez com o povo. Ele tentou fazer o povo desanimar, ele tentou fazer o povo retroceder. E mais uma vez, Neemias nos ensina como nós devemos agir diante das ameaças. Neemias enfrenta a ameaça com oração. Versículo 9. Ele orou, não sozinho, ele orou com o povo. A afronta não era só para ele, a afronta era para o povo. Quero dar um despertamento para você. A tua família está sofrendo ataque. Para de orar sozinho, convoca a tua família para orar contigo. Amém? O que está faltando na tua casa, irmãos? Qual é a sua grande batalha? Qual é a sua grande luta? Certa feita a minha família estava passando, eu e minha esposa, passando por uma grande aflição financeira, uma ruína total. Eu estava desempregado há 4 meses, indo para o 5º. Era a minha última parcela do auxílio-desemprego. As contas avolumando, eu não tinha recursos. Eu orava na igreja, a pastora orava também. Nós não éramos pastores, nós éramos membros e orávamos ao Senhor. Mas um dia nós decidimos orar juntos. Orar todos os dias. Vamos fazer o seguinte: vamos orar durante 30 dias. Todos os dias vamos tirar 1 hora e orar, dobrar o joelho e orar. Nós vamos orar aos pés da nossa cama, nós vamos clamar ao Senhor. Deus vai mudar a nossa sorte. Foi no ano 2000, se não falha memória, em setembro do ano 2000. Eu e a pastora dobramos nosso joelho e começamos a orar, pedindo ao Senhor uma intervenção, um milagre. Irmãos, é poderoso quando a família ora junto. Eu já estava orando, mas naquele momento eu e ela nos unimos e oramos ao Senhor e pedimos resposta. E sabe como que Deus respondeu? 22 dias depois. A proposta era orarmos 30.
22 dias depois, Deus abriu uma porta poderosa, uma porta maravilhosa, uma porta muito abençoadora. Aquela porta mudou a minha história financeira, ela mudou o meu quadro, ela me fez mudar de nível. Irmãos, tem poder na resposta, tem poder na oração. O nosso filho sofria de uma alergia terrível. Todo mês a gente gastava dinheiro com aquela alergia. Um dia eu levei ele no médico, o médico falou para ele que aquela alergia não tinha cura, era a vida inteira. Irmãos, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu fiquei muito triste com aquilo. E aí tinha uma injeção, uma ampola, e eu tinha que dar a injeção para ele. Já estava na terceira ampola. Eu falei assim: Senhor, eu recuso isso. Comprei a ampola de remédio, cheguei em casa, eu e Elaine mais uma vez. Nos reunimos ao redor da cama, meu filho deitado, com aquela alergia terrível. Eu pego aquela ampola, eu e a minha esposa oramos ao Senhor: Deus, muda a nossa história, que seja a última, que a cura esteja aqui dentro, que a história do meu filho muda. Irmãos, e foi tão extraordinário a poder quando o povo se une em oração. Eu e a minha esposa oramos. Sabe o que Deus fez? Foi a última ampola daquele remédio que nós demos para o nosso filho. Ele foi curado, irmãos. A pele dele ficou normal como de qualquer criança. Deus tem poder de mudar a nossa história, mas às vezes nós recorremos a tudo menos ao Senhor. A oração nos poupa tempo. Neemias nos dá aqui uma ideia de como vencer as zombarias e como vencer a ameaça. É através da oração. Repita comigo: através da oração. Agora só isso não, irmãos. Neemias dispôs pessoas em lugares estratégicos. Qual é a área que está falhando, que está faltando alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho? Ele colocou pessoas de maneira adequada para determinadas áreas. Terceira forma do diabo tentar nos dissuadir, nos fazer parar, é o medo. E essa arma ele tem usado com até um certo grau de eficácia. Versículo 12 e versículo 13, do versículo 10 ao versículo 12, perdão. O inimigo agora ele usa o medo para fazê-los parar. O medo ele é um mecanismo de defesa importante para nós. E o inimigo pega esse mecanismo de defesa que é tão importante para, sabe, e ele potencializa o medo num nível tão elevado que as pessoas, não conseguindo controlar o medo, acaba perdendo a vitória. E o inimigo gosta de fazer você ficar com medo. Ele deseja fazer você se desesperar. Aqui vai outro ponto também para vocês. A luta normalmente ela tende a avolumar. Começou com Sambalate, depois se juntou a ele os amonitas, depois se juntou a ele os arábios, depois os asdoditas, depois já era um exército. É sempre assim, irmãos. Os inimigos gostam de se misturarem. E eles vão se volumando para tentar nos fazer parar na fé. Como disse o nosso amigo irmão, você não vai parar. Vira para o seu irmão assim: não pare. Deus está no controle. Aleluia, Deus está no controle. Neemias, ele não tinha um exército para defendê-lo. Ele não tinha como vencer da dependência de um exército. Eu não sei se você tem seguranças, se você tem um exército particular, mas aqui vai algo para você. A oração ela é poderosa, ela muda de fato as circunstâncias, mas você precisa estar preparado para a guerra, irmãos. A oração sozinha, sem ação, ela é, como diz a pastora Elaine, é marasmo. Tem muita gente orando muito e agindo pouco. E tem pessoas que nem agem, em hipótese alguma, só oram. Já em contrapartida tem outros que gostam de agir, gostam da ação e não valorizam a ação. O sucesso de Neemias se deu à oração e à persistência. Se você quer ser bem sucedido, você precisa orar e você precisa agir. Quando Neemias ficou sabendo que o medo havia sido implantado no meio do povo,
povo estava desesperado. Eles estavam com medo, apavorados, afinal de contas, sabe? E o pior, que agora os judeus, eles estavam ouvindo aquelas ameaças e conversando uns com os outros. Você tem que tomar cuidado com a quem você está dando ouvido, meu irmão. Você tem que tomar cuidado quem você está dando ouvido, emprestando a sua audição. Tem pessoas que não querem ver o teu bem. Tem pessoas que, sabe, os cavaleiros do Apocalipse, eles adoram espalhar más notícias. Se fosse nos dias, sabe, uma linguagem nos dias de hoje, eles são chegados a uma fake news. O Senhor está conosco lutando como poderoso guerreiro, e ao invés de nos apegarmos ao Senhor, nós ficamos dando ouvido às mentiras do diabo. Cuidado, meu irmão. O Senhor já havia mostrado para eles que estava com eles e com Neemias. Neemias, quando ele começa aquela obra, o povo estava acovardado, amedrontado, mas Neemias consegue trazer o povo para junto, para continuar aquela obra, para fazer aquela obra. Aí os inimigos vêm, inimigos de fora. O povo entra em desespero, porque lá estavam os amonitas, os moabitas, lá estava aquela galera, os samaritanos estavam lá, o líder deles era Sambalate. Pois é, aquela complicação armada. Se não bastasse tudo aquilo, ainda havia judeus que estavam abandonando os seus postos. Estavam deixando de carregar os entulhos, de levar a argamassa para o construtor. E o que Neemias fez? Neemias então chama mais uma vez a atenção para si. E dessa vez, ao contrário das outras que ele orou pedindo a Deus, agora não, ele age. E ele traz para o povo a importância da luta. Vocês vão lutar, mas vocês vão lutar com um propósito. Olha o versículo 14 que vai dizer. Essa semana eu fui confrontado enquanto li esse texto. Deus tem me despertado, irmãos. Por que eu devo lutar? Por que eu devo continuar na fé? Por que eu devo avançar no conhecimento da palavra? Por que eu devo me envolver no reino de Deus? Quais são, sabe, as minhas vocações e por que eu devo usá-las para a obra do Senhor? Versículo 14 do texto em apreço. Coloca para mim no quadro aqui no Data Show, o versículo 14. Neemias então, ele fala para o povo: fiz uma rápida inspeção. Sabe o que é isso? Ele supervisionou o ambiente. Ele viu as áreas que estavam voláteis ou frágeis, as áreas de vulnerabilidade. Ele então pega aquele povo e chama a atenção e diz aos oficiais e a todo o povo. Ele disse aos líderes, os chefes, os cabeças, mas também ao povo. O povo precisava entender por que eles estavam lutando. Eles não eram nenhum mercenário. O mercenário trabalha em busca de salário. Ele também não estava atrás de despojo. Ele não estava ali para catar o resto de uma guerra. Ele estava numa causa justa, lutando por uma causa justa, desejando ver a sua cidade edificada, a sua família protegida, bem guardada. Então Neemias, ele fala assim: olha, a partir de agora, eu quero que vocês entendam que a tua luta, ela tem um propósito. E qual é? Você tem que lutar pela tua casa. Você vai lutar pelos seus filhos, pelas suas filhas. Tu vai lutar pelos seus irmãos, pelos seus cônjuges e também pela sua casa. Nós não podemos, irmãos, deixar que a nossa família seja prejudicada pela nossa negligência. Neemias foi chamado por Deus para despertar o povo, todo o povo, a orar e a agir. Por isso que a oração ela é importante, mas a persistência até ver a obra concluída, ela também é importante. Você não pode parar porque houve circunstâncias contrárias. Quantas pessoas começam um trabalho, um empreendimento, uma empresa, um negócio, uma faculdade, um curso? Quantas pessoas começam e param? Eu conheço pessoas que já deu entrada na carteira de habilitação umas 5 vezes e parou todas elas. Pessoas que fez curso de inglês
e parou todas elas. Já deu entrada e para. Ele não, a partir de hoje a minha vida vai ser mudada. Eu vou abrir um negócio. E ele começa o negócio e para. Ele parou por quê? Porque ele deu atenção à zombaria, deu atenção às afrontas, deu atenção ao medo. Ele não persistiu ou não orou o suficiente. Deus está nos despertando, irmãos. Precisamos agir como Neemias agiu. As nossas motivações, o nosso propósito é a nossa família. É por eles que devemos lutar. Agora, com quem devemos lutar? Isso aqui é importante também. Olha o versículo 16 ao versículo 18. Tem pessoas que estão ao seu lado, irmãos, que precisam de você nessa batalha. Eu separei algumas pessoas daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada com lanças, escudos, arcos, couraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Próximo versículo. Que estavam a construção do muro, e aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava a arma. Olha o outro versículo. Cada um dos construtores, irmãos, olha, você percebeu? Os oficiais, os carregadores, sabe? Os construtores, os edificadores, estavam todos juntos, unidos num só propósito. Quando há unidade, quando resolvemos trabalhar junto, o negócio vai funcionar, vai dar certo. Deus vai abençoar. O inimigo, o que ele deseja? É fazer cada um trabalhar apenas por si. Não, você vai trabalhar por si e pelo outro também. Quando Neemias chamou a atenção e falou assim: vocês vão lutar e pelejar pelos seus filhos, pelas suas filhas e pelos seus irmãos. Quando fala de irmãos, fala da irmandade, fala das pessoas que estão ao seu entorno. A nossa luta espiritual, ela não tem a ver somente comigo, ela tem a ver com aqueles que estão ao meu entorno, aqueles que dependem de mim de alguma forma. E o Senhor tem nos convidado, irmãos, a fazermos como Neemias fez, dispor o nosso coração para servir a uma causa, a uma obra. E eu quero finalizar isso, versículo 20 desse texto de Neemias. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a ter convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Sabe o que significa isso? Todos devem estar juntos no lugar vulnerável. A sua alegria é a minha, mas a sua dor também deve ser a minha. Não apenas a minha, ela deve ser a nossa. O apóstolo Paulo ensina aos seus discípulos: olha, comunicai aos santos as vossas necessidades. Irmãos, eu preciso orar por você na hora que você é frágil, é fraco. Mas você precisa orar por mim na área que eu sou frágil e sou fraco também. Esse texto está nos dizendo que quando você ouvir o som da trombeta, se juntem ali, vamos estar juntos. Sabe o que o Senhor tem feito nos últimos dias? Ele tem dado para nós a alegria de poder nos reunirmos numa congregação, ou numa live, ou ouvindo a mensagem no YouTube. É para ali que devemos correr, irmãos. Sabe, é estar junto com o irmão. Você, quando vai fazer um churrasco, você bota vários carvões ali dentro, e quanto mais carvão, maior a intensidade da chama. Agora, se você pega uma brasa, apenas uma brasa daquele carvoeiro, e tira dali, ela se apaga rápido. Ela perde o seu poder, ela perde a sua eficácia. Porque funciona melhor quando estão juntos. Nós também somos assim. Você só está aceso porque você está junto. Porque o dia que tirar você dessa união, dessa comunhão, você se apaga. E o inimigo quer que você se apague, que você perca a intensidade, que você perca o brilho, que você perca a alegria, que você perca o prazer, que você não queira mais estar junto, que você se torne vulnerável, se torne enfraquecido. O inimigo está tentando destruir a tua casa, meu querido. Então, se desperte, acorde. Você precisa orar, mas você precisa persistir também. Você não pode desanimar, porque a afronta, ela aumentou e vai aumentar mesmo.
O inimigo vai tentar fazer você parar, porque ele sabe que se você insistir, a vitória virá. Amém ou não amém? Ele sabe que se você continuar, você vai concluir, você vai chegar lá, a vitória vai vir. No ano de 2006, Deus fez uma grande mudança na minha vida. Eu morava de aluguel naquele período, e no carnaval de 2006, eu fui chamado, eu e a minha esposa, para poder dirigir uma igreja, dirigir um culto, porque os irmãos haviam saído para um retiro e a igreja não podia ficar fechada. Afinal de contas, fica feio, tu imagine? As pessoas vão para cultuar, chega lá, a igreja fechada. Oh, que coisa linda, né? Aí o pastor falou assim: você vai lá e vai assumir aquela igreja lá. E eu cheguei lá e eram apenas 2 pessoas, porque a maioria, todo mundo tinha ido e o restante tinha ficado em casa. Não sei por qual motivo. Foi eu e a pastora. Mas de manhã cedo foi ela sozinha. E ela se preparou para dar aula. E ela chegou lá, só chegou um diácono. E o que ela fez? Ela foi limpar a igreja. Ela limpou a igreja, ela limpou o banheiro. Ela e aquele diácono. À noite a gente foi para lá de novo. E eu estava junto, porque eu trabalhei de manhã, mas à noite eu estava lá no domingo, poder ajudar. E eu sei que quando acabou o culto, eram 6 pessoas apenas, porque carnaval, né? E eu ia para casa, aí um irmão me deu uma carona, eu estava sem carro naquele período ainda. E eu lembro quando eu passei perto da igreja onde eu pertencia, um irmão falou assim, uma irmã chegou e falou comigo: olha, eu estou vendendo a minha casa, eu lembrei de você, a minha casa tem que ser tua. Meu irmão, tu imagina você ouvir isso. Quem ficaria feliz com essa notícia? Ficaria feliz, né? Pô, tem uma bênção para você, uma casa, aleluia. Só que aí você não tem dinheiro. Como é que você vai comprar uma casa sem dinheiro? Porque é complicado o negócio, né, irmão? Difícil a situação. Eu não tinha dinheiro, irmãos. E aí quando você não tem dinheiro, o que é que você faz? Você fala assim: ah, irmãos, não dá para mim não. Quem sou eu? Imagina, de forma alguma. Eu sei que daquela conversa ali, fomos para casa. Aí eu cheguei em casa, já estávamos deitados, pronto para dormir. E eu falei assim: filha, sabe quem me ofereceu para comprar a casa? Fulano. Ela falou assim: o quê? Ele quer vender na casa? Ele está vendendo, aquela casa linda dele, está vendendo. O que você acha? Poxa, amor, seria uma benção. Só que a gente não tinha dinheiro. E como comprar? O que adianta se a gente não tem dinheiro? Complicado o negócio, né? Mas a gente foi dormir, irmão. De manhã a gente estava tão ansioso, ficamos tão ansiosos à noite, dormimos mal. Porque eu falei assim: cara, eu podia dar um jeito, a gente podia vender essa casa que a gente está morando, eu podia pegar uns empréstimos, a gente podia financiar pela Caixa. Irmãos, a gente tentou de todas as formas. Vamos lá conversar com o dono. Cheguei lá para conversar com o dono, na cara e na coragem. Sem nada, sem dinheiro, sem nada. Você está vendendo a casa? Eu quero comprar. Ele é: porra, que bênção. Então uniu o útil ao agradável. Só tem um problema, cara, eu não tenho dinheiro. Ele olhou para mim e falou assim: cara, essa casa tem que ser tua. Você tem como pelo menos assumir as prestações até você ter o dinheiro? Eu falei: ah, isso aí eu tenho como, sim. Então você assume as prestações, vai morar na casa. Quando você tiver o dinheiro, você compra. Ah, irmãos, aí quando ele falou isso, segunda-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval. Aí ele falou assim: ó, a casa é tua. Eu me mudo na quarta-feira. Tá bom, quarta-feira tu se muda? Que horas? Não, devo sair daqui umas 5. Irmão, 4h30 eu estava lá. Com caminhão, com mudança. Cheguei completo. Caminhãozão, chegamos lá, batemos no portão. O homem ainda estava encaixotando as coisas dele ainda. Eu só sei que o mesmo caminhão que levou a minha mudança, levou a dele lá para Rio das Ostras. E aí entramos no outro processo. Nós já estávamos morando na casa. E agora começa a aparecer, sabe, as dificuldades. Para concluir, novembro. E eu não consegui o dinheiro ainda. A minha casa eu não consegui vender. Eu orava. E por fim eu já tinha desistido, de certa maneira. Eu estava prestes a entregar os pontos. Mas estávamos em novembro. E em novembro eu e a minha esposa fizemos mais uma vez um propósito. Irmãos, a oração ela é poderosa. A gente tem vivido uma vida de oração e temos sido bem sucedido nisso. Aí em novembro fizemos um propósito. Vamos orar, vamos orar. E a nossa oração é: Senhor,
nos dê condições de até na última semana de novembro, dia 30, a gente consiga fechar o negócio, porque essa casa, eu preciso pagar essa casa tem que ser nossa, e já estamos aqui, abre as portas, muda a nossa história. Irmão, nós persistimos orando. No dia 28 de novembro de 2006, nós conseguimos vender a casa. No dia 5 de dezembro de 2006, nós demos entrada na Caixa Econômica com a documentação na casa que nós moramos hoje. Quantos impedimentos apareceram, mas a casa só se tornou minha porque nós persistimos. E às vezes a gente apenas ora e acha que Deus vai resolver. Sabe aquela oração que eu falei antes? Como é que é aquela oração? Groselha? Água de salsicha? 5 minutinhos. É tipo aquela oração que você vai almoçar e você está morrendo de fome. O que você fala? Passe mal, passe bem. Em nome de Jesus, amém. Aquele negócio bem fraquinho, e você quer ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, uma vida, sabe, de conquistas, uma vida de vitória. Agindo dessa maneira, você nunca vai conseguir. Você precisa orar, mas você precisa persistir também. Às vezes não vai dar certo na primeira vez, mas insista, meu irmão, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Não desanima. Não, pastor, eu já comecei na fé tantas vezes, mas eu desisti. Sabe por que veio o inimigo? Sabe, dessa vez, hoje, a partir de hoje, entra, comece na fé e não pare no meio do caminho. Não desista, porque o inimigo se levantou, porque a afronta aumentou, porque a adversidade veio. Irmãos, a adversidade vai vir sempre, mas insista, não abandone, não retroceda, não recue, continue. Diz a Bíblia que por eles continuarem, por eles insistirem, eles concluíram a obra em tempo recorde. Era impossível fazer pela extensão da obra, era impossível eles concluírem aquele lugar, e pelo número de pessoas que eram contra, mas eles conseguiram concluir. Sabe o que isso nos ensina? É que se você não parar, você também vai conseguir concluir, irmãos. Se você não desistir, se você não retroceder, se você persistir em oração, se você for persistente, como diz o texto, oração e persistência, se você for dessa maneira, agir dessa forma, você terá uma vida abençoada e bem-sucedida para a glória de Deus.